Bom, então, bom dia, né, pessoal? Hoje nós vamos falar de algo importantérrimo para a nossa vida, importantérrimo. E eu espero que, a partir de hoje, o nosso conceito de trabalho esteja muito enriquecido. Com valores bastante agregados, principalmente se a gente compreender o sentido do trabalho e o que Deus quis colocando o trabalho, o que ele pensou colocando o trabalho como uma lei, tá? Então eu queria começar com a gente sintonizando na palavra trabalho, o que seria a definição disso. E se a gente olhar no dicionário, está escrito assim, que é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para alcançar um determinado fim. Ou seja, ações que têm um propósito, têm uma finalidade. Só que, antigamente, nos primórdios da nossa evolução, o trabalho, ele tinha uma conotação muito materialista e muito afastada da lei, de outra lei, que é a lei do amor. Então, essa palavra tem um radical que se chama tripalium. Tripalium é uma corda de chicote, de bater mesmo. Então, as relações de trabalho eram muito escravagistas nesse sentido, porque o entendimento humano era de dominação. Os fortes dominando os fracos e sem nenhum tipo de sentimento envolvido nessa questão produtiva, tá? Aí, então, o trabalho nesse sentido era vivenciado por quem fazia o esforço como sendo uma obrigação e, não raras vezes, como sendo uma tortura. Uma tortura, verdade. Mas, graças a Deus, com a evolução que a gente teve, a conotação começou a absorver filosofia. E o trabalho começou a ser questionado, estudado e entendido atualmente, como uma atividade que altera, essa é a abordagem filosófica do trabalho, né? Altera o estado material das coisas que existem, né? E que pela ação humana, essas coisas passam a ter uma utilidade individual e coletiva. Ou seja, o sentido de utilidade já agregou um valor e o sentido de propósito, né? O sentido de propósito. E também as outras ciências, principalmente as ciências psicológicas, começaram a entender que o trabalho ativa poderes latentes no ser humano, né? Quais sejam a inteligência, a aptidão, os dons, os talentos. E a pessoa pode até usar a vocação para fazer algo que dá prazer para ela. Aí o trabalho já começa a ser ligado com a palavra prazer e realização pessoal. E depois, Hegel, que estudou muito sobre o trabalho na ciência psicológica, nos diz que o trabalho é formador de autoconsciência. Aí a gente chega num patamar bem elevado do trabalho, né? Gerador de consciência, formador de consciência. Bom, Deus, que é o início e o princípio de tudo, conforme Jesus nos fala em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha isso, o trabalho não é só da matéria, como a gente percebe. O trabalho ocorre em vários níveis existenciais, inclusive o nível espiritual. O trabalho espiritual é grande e começa com Deus, lá em Gênesis, capítulo 1,
dos versículos de 1 a 28, né? Deus trabalhou para criar. Deus trabalhou para criar. Aí você lê lá o tanto de coisas que ele fez. Fez a terra, fez os oceanos, fez a relva, fez as sementes, as árvores, os pássaros, tá? Em Gênesis, depois, lá no finalzinho. E Deus fez o homem para gerenciar tudo isso, entregou isso para o homem, né? Ou seja, o pensamento divino, através da vontade, foi criadora. Vocês já viram isso em algum lugar? O pessoal que dá passe. A vontade não é criadora? A gente já não entendeu isso? Que o nosso desejo já é o início de algo que vai acontecer para transformar uma realidade. E existem várias realidades. Não existe só a realidade física concreta. Existe a realidade intangível, que, por sinal, é a verdadeira vida. A verdadeira vida, ela está a nível no plano espiritual. Não é verdade? E continuando em Gênesis, Deus vira para o homem, gente, olha a grandeza dessa frase. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Só isso aí, no suor do teu rosto comerás o teu pão, tem várias palestras no YouTube, várias. Mas nós vamos procurar fazer uma síntese e vamos procurar voltar essa síntese para a doutrina dos espíritos. Por isso que eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, porque nós temos o capítulo 3 voltado para a lei do trabalho, mas eu não vou ler esse capítulo todo, não. Vocês vão ler em casa, de para casa, ler o capítulo 3 sobre a lei do trabalho, que me parece que é a segunda lei, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Que pão? Que pão? Que pão é esse? Então a gente pode imaginar vários níveis de pão acontecendo na nossa vida. Desde o pão, que é a nossa necessidade de sustentação física. É nossa necessidade, porque sem comida a gente não sobrevive, nosso corpo não sobrevive. Precisamos desse pão, desse alimento. Mas também vamos colocar o outro corpo que a gente tem, o corpo mental, que precisa do alimento do conhecimento. A inteligência precisa ser estimulada. A gente precisa sofrer desafios, porque a nossa inteligência cresce com os problemas. Por incrível que pareça, quem é professora que sabe que é o desafio que provoca, que instiga a busca de uma solução. E aí a gente ativa a inteligência e a inteligência vai procurar, vai buscar a saída. E aí Jesus, nosso mestre querido, nos fala: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, vos será dado, porque todo aquele que procura acha, tudo isso ele disse. Ou seja, é nosso trabalho, é nosso esforço e depende da nossa vontade a gente buscar esse pão. Esse pão que vai desde o pão do corpo para o nosso sustento, desde o nosso cuidado, porque o cuidado também é uma espécie de pão, né? O cuidado é um pão afetivo, porque está ligado ao amor, quem ama cuida, né? O pão mental, que é o pão do raciocínio, da inteligência, que nós vamos criar, nós vamos buscar saídas, buscar respostas para melhorarmos a nossa vida, para resolvermos problemas, vencermos desafios. E também o pão do Espírito. O pão do Espírito novamente a gente lembra de Jesus, daquela água viva, que é a água que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome de alma, que é a nossa fome de luz. A nossa alma tem fome de luz, de consciência, de clarificação. A nossa alma tem fome de verdade.
Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E esse livro aqui, obviamente, o pão nosso é nada mais, nada menos do que muitas passagens, explicações da vida cotidiana, porque o nosso pão, a gente precisa de repetidamente fazer a ação, né? E é aí que eu vou para outra reflexão que eu fiz junto com você, farei junto com vocês agora. Por que que a gente tem que fazer as coisas repetidamente? Repetidamente. Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Muito bem. Emmanuel fala para Chico Xavier o que que ele precisa. 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Quer coisa mais disciplinante do que o trabalho? O compromisso, a responsabilidade. Quer coisa mais direcionadora do foco da nossa atenção, do nosso crescimento, que é a gente estar envolvido com um trabalho que tem uma proposta e um significado para nós. Aquilo que vem reafirmar a nossa essência. Porque através do nosso trabalho a gente mostra quem somos e aqui viemos. É através do que a gente produz. Ah, mas como que você fala isso? Porque Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore fazer um fruto é um trabalho, gente? Então, a natureza trabalha. As árvores trabalham, a terra trabalha, os bichinhos que estão na terra trabalham, os pássaros trabalham, porque através do que eles fazem, outras coisas se desencadeiam com essas ações. Só que eles fazem isso naturalmente, pelo instinto de sobrevivência. Não é verdade? A própria natureza, ela tem uma inteligência intrínseca que faz com que tudo funcione de uma maneira maravilhosamente mágica e equilibrada. Tudo é equilíbrio na natureza, tem uma inteligência. Os animais seguem um instinto. A vida, conforme ela foi criada e ela é produzida no dia a dia, ela tem um ciclo. Então, por isso que todo dia a gente tem que fazer a mesma coisa. Mas qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem da gente ter esse trabalho de fazer a mesma coisa todo dia? Alguém já parou para pensar? Porque é a prática que nos leva à perfeição, gente. É a prática que nos leva à perfeição. A gente começa fazendo por imposição. A gente começa fazendo por compromisso. Principalmente, vamos pegar a área afetiva. O que a gente mais tem aí no mundo? Desde sempre a gente teve, mas hoje em dia, de uma maneira diferente, mas a gente ainda tem isso. A irresponsabilidade afetiva. O compromisso, o trabalho do amor, de criar o amor, começa com um comportamento amoroso. E o comportamento, ele acaba sendo um trabalho também. O bom comportamento é um serviço que você faz para si e para a sociedade. Quando você se aprimora em algo, você está tendo autoconsciência, que é o que a psicologia acabou estudando sobre trabalho, que é o autotrabalho, o autoaprimoramento, o autoaperfeiçoamento, que vai reverberar na sociedade como uma produção útil. Você passa a ser uma pessoa produtiva para a vida, uma pessoa útil para a vida. E é essa a ideia desse livro inteiro, Pão Nosso. Por que Pão Nosso? Porque aqui tem o pão
mental, psicológico, espiritual, de direcionamento comportamental. Ah, mas adianta eu ter o comportamento e não ter o sentimento? Vocês acham que adianta? Em primeira instância, sim. Em primeira instância, sim, mas a gente não pode ficar só nisso. Se a gente tem que fazer um trabalho e a gente não gosta de fazer esse trabalho, mas a gente precisa fazer esse trabalho, não tem, no momento não tem uma outra saída, a gente tem que mudar a nossa relação com esse trabalho. A gente tem que passar a fazer primeiro por dever. Exatamente. Depois, esse dever vai sendo transformado, porque ele passa a não ser tão trabalhoso assim, porque ele está em sintonia com a lei do amor e da justiça. Concluindo, todo o trabalho, que nós vamos também falar de serviço, todo o trabalho e todo o serviço, que a princípio é feito de maneira obrigatória, se estiver alinhado com os padrões divinos, o Evangelho de Jesus, automaticamente vai se transformando em compromisso amoroso, porque ele vai gerando a paz da consciência do dever cumprido. E a gente já sabe que a felicidade está ligada à paz de consciência pelo dever cumprido. Toda vez que você perde a paz de consciência, você não consegue ser feliz. Ok? Por isso que o trabalho e o autotrabalho é algo importantíssimo, é uma lei evolutiva. Todos nós temos que evoluir no trabalho. A começar do trabalho de sustento do nosso corpo, de cuidado do nosso corpo, e depois o trabalho que a gente vai fazer com o mundo, onde a gente está. Estou falando aqui. Eu vou trabalhar como e onde? Onde você está. Dá para você fazer muita coisa, é muita demanda, onde você pode fazer algo para transformar aquele algo em uma coisa melhor. Você pode ser útil. Útil. Então a pergunta diária: como posso ser útil hoje, meu Deus, Jesus? Por onde eu passar, o que eu fizer, o que eu pensar hoje, me mostra onde posso ser útil, onde posso melhorar algo em alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequenina. Todo mundo sabe quem falava isso. Ele não gosta quem menciona, mas todo mundo sabe quem falava isso. E Jesus fala isso também. Jesus fala isso o tempo todo. Essa é a ideia que Jesus prega, né? Essa é a ideia de você fazer, você florescer onde você está plantado. Não adianta se você quer florescer em outro lugar, você está plantado ali, floresce ali. Começa ali. Você pode ter planos e projetos de crescimento. Inclusive, tem muita gente que fala assim: eu não sou nada, quem que eu sou? Não sei fazer nada. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer alguma coisa para o mundo? Todo mundo tem uma potencialidade divina. Todo mundo tem um dom, um talento. Todo mundo sabe fazer algo. Começa fazendo o que você sabe fazer. Começa melhorando o seu comportamento. Começa melhorando o seu linguajar. Né? Começa melhorando o pequeno servicinho que você faz. Porque lá no livro Conduta Espírita, tem um capítulo lá que eu já não me lembro qual, que fala assim: comece lavando a louça que o serviu. Começa fazendo isso. Começa vendo o lixo no chão, cata. Feliz por isso. E faz para Deus, não é para mostrar. A gente também tem que sair dessa, de querer fazer para mostrar que a gente está fazendo bem, que a gente está, né, querer o aplauso do mundo, querer a medalha do mundo, né? A gente precisa fazer para Deus, aprender a fazer para Deus quando ninguém está vendo. Os espíritos nos conhecem, sabe como? Quando estamos sozinhos. Dorme com essa.
Os espíritos nos conhecem pelo que fazemos quando estamos sozinhos. Quando estamos pensando, porque eles acessam os nossos pensamentos. Eu li uma frase uma vez que fala assim: o que você faz quando ninguém está vendo? Bacana, né, Cris? O que você faz quando ninguém está vendo? Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Essa pessoa é a que Deus está vendo. É a que os anjos estão vendo, monitorando, né? Estamos todos sendo monitorados em tempo integral. É integral, tempo integral. Viu? Bom, então, ainda estou na introdução para a gente poder chegar no livro do Allan Kardec, que é o Para a Casa de Todos, né? É o Para a Casa de Todos, a lei do trabalho. Gente, eu não vou ler tudo porque o capítulo é grande e são 1, 2, 3, 4 páginas. Então, eu não vou ler 4 páginas, vai comer o tempo todo. Mas as principais são as seguintes. Por que o trabalho é imposto ao homem? Eu gostei muito dessa pergunta. Gostei dessa pergunta. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Ou seja, começa numa necessidade. Começa você não tendo escolha. Porque ou você trabalha ou não come. Começa como sendo uma obrigação. Começa. Nós falamos no início. O que nós falamos no início. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Opa, agora entrou um assunto espírita. Quando você está infeliz no trabalho e quando você não tem outra opção no momento, olha a expiação aí, gente. Estamos no mundo de expiação e provas. Quando uma lição não é aprendida, ela é repetida até a gente tirar uma nota boa naquilo e aquilo passar para um outro patamar, uma oitava superior. Enquanto a gente está preso em algum trabalho que nos consome, vamos observar qual é a nossa mudança de postura para que a gente passe daquela fase limitante e engaje numa fase libertadora. Né? André Luiz, para quem não lembra, quando foi recolhido das esferas trevosas e foi começar a ser útil, né? Chegou, como posso ser útil? Eu sou médico, deixa eu examinar. Quem lembra? O que André Luiz começou? Médico. O que ele começou a fazer? Limpar vomitado. Limpar vomitado. Foi o começo da utilidade dele, tá? Então, quando a gente está no trabalho, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito qualificada. Olha o que me surge. Tem expiação aí, gente. Claro que tem. Essa é a visão espírita desse momento nosso. Não quer dizer que nós temos que ficar, então eu vou me resignar e vou ficar aqui pequeno, trabalhando com revolta. Não. Nós vamos mudar o nosso comportamento com relação àquilo e aquilo vai passar a ter um outro olhar nosso. Quando a gente conseguir essa luminosidade, a vida vai se abrir para outras oportunidades e a gente também precisa se capacitar. A gente precisa se aprimorar. Né? Não é legal isso? Agora veja bem, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Nada ia acontecer. A gente ia ficar só caçando bicho e comendo bicho vivo, sangue vivo. A gente não ia aprender o fogo, não ia aprender a cozinhar. Hoje a gente não teria os grandes chefes. Né? Sandra, vou chamar a atenção para esse ponto aí, que aí fico falando, se Jesus viesse aqui no mundo agora, igualasse tudo, deixa tudo igual. Você vai ter o mesmo carro, vai ter a mesma casa, tudo igualzinho, mesmo salário, todo mundo com igual. Daí uma semana estaria tudo diferente de novo. Porque nós somos individualidades que têm coisas a oferecer um para o outro, coisas a resgatar. Então, cada um está num nível. A diversidade ela é a coisa mais linda do mundo.
Cada um está num nível moral, intelectual, sentimental diferente do outro. E cada um tem histórico de expiação e de missão. E de missão também. Missão de ensinar, missão de passar a luz, ensinar quem está na retaguarda. Né? Não existe missão menor que a outra. Não, todas as missões são importantes. Cada um tem um grau de importância, né? A minhoca tem uma importância incrível na fecundação do solo, não é isso? No humus, não é verdade? Quem é biólogo? Então, olha Allan Kardec. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância, gente, a palavra que ele usa, intelectual. E daí a infância moral, né, que é advinda do intelecto. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Gente, muito importante a gente entender trabalho como atividade. Por quê? Porque quando a gente movimenta, quando a gente mexe e a gente produz uma ação, existe uma lei da física. Quem é físico aqui? Quem é físico? Tem lá a força que é medida em joule, não tem? Tem a força que é medida em joule, a velocidade que produz. Força é igual a velocidade vezes massa? Eu não lembro, porque tem 45 anos que eu estudei isso. Aí, graças a Deus, tem um físico ali, né? E aí, o trabalho, ele gera energia. Né? Tem até a fórmula da energia. Gente, mas a física quântica fala que tudo é energia. Tudo é energia. Então, o trabalho gera energia. Quem está sem energia, o que é que precisa fazer? Trabalhar. Quem está sem energia precisa trabalhar. Precisa fazer o movimento para gerar energia. E aí ela adquire luz, mexer. Chico Xavier tem um caso que ele conta, eu não lembro bem, mas ele fala que uma mulher estava em franca depressão. Tem a história das orquídeas, né, que ela começou, mas tem uma outra também que é de arrumar a cama. Tem a história de arrumar a cama. Ela era milionária e tinha funcionários para fazer tudo para ela, mas estava numa depressão terrível. Então, o médico, não lembro, não sei, mas existe essa história. Vou contar só a moral da história. Ela começou a sair da cama com o dever de arrumar a cama dela todo dia. E aí ela começou a melhorar, porque ela viu um sentido naquilo. Você precisa começar a mexer, começar a fazer esse movimento de esforço para sair, para buscar a sua melhora. Por isso que o Dudu sempre fala, a gente não consegue ajudar quem não deseja ajuda, quem não se esforça para fazer um movimento, porque a gente não pode fazer o movimento pelo outro. Por quê? Por que eu não posso fazer o movimento por ela? Eu não posso fazer o movimento por ela. Por quê? Cada um segura o seu. Gente, o livre-arbítrio, ele é individual. Eu posso, no máximo, estimular. Eu posso, no máximo, conversar. No máximo, ouvir. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Mas a pessoa precisa ter a vontade. Ela precisa achar. Porque a motivação, já tem estudo científico falando que ninguém motiva ninguém. Né? Tem um livro, até Recursos Humanos, que fala. Porque eles entraram nessa de, vamos fazer um trabalho motivacional. Aí vem o livro e fala, ninguém motiva ninguém. Prova por A mais B que a motivação é dos motivos que a pessoa tem. É intrínseco à pessoa. Eu que tenho que achar motivos para fazer. Eu preciso ter uma inspiração. E quem sabe o que é inspiração? Eu tenho que estar com um entusiasmo. Ter dentro de mim, Deus. Eu tenho que... Dizem que Deus está no ar, né? Deus imanente. Quando você inspira Deus, você fica inspirado. Quando você está entusiasmado ou motivado, você encontrou motivos, você encontrou razões
para poder fazer um movimento. Isso nos coloca muita responsabilidade. Somos responsáveis por tudo o que estamos vivendo hoje, no aqui e agora. Isso é individual, né, Sandra? Gente, isso é individual. E isso é preocupante porque nós temos um nível hoje de adoecimento no trabalho e adoecimento mental muito grande. Muito grande. Isso aí é algo que nós podemos afirmar. Nós que estamos na doutrina, podemos afirmar assim com segurança que todas as pessoas que estão em sofrimento no trabalho e em sofrimento mental, a nível não muito grave, né? O sofrimento mental que ainda a pessoa ainda tem alguma razoabilidade. A gente vê que quando ela se propõe a estudar e a espiritualizar, ela encontra entusiasmo. Ela inspira Deus e ela se entusiasma. Ela encontra motivos, ela encontra propósitos para movimentar. E quando a gente movimenta, o que nós falamos hoje? Quando a gente movimenta alinhado com a divina providência e a justiça divina, nós teremos aquele impulso da vida. É como se a vida esperasse a gente dar um passo para ela nos presentear 100 vezes mais. Vocês sabiam disso? Quando a gente faz um movimento para o bem, para a luz, a vida, o universo está pronto para te fazer um movimento contrário até 100 vezes maior. Porque Deus não tem medidas. Deus não tem medidas. O amor de Deus é sem medidas. A gente precisa sair dessa coisa de eu fiz isso e quero receber isso. A gente tem que sair dessa contabilidade. A gente é muito contábil. Deus não tem medidas. Por isso que quando a gente faz algo para Deus, o que vem de recompensa? Falamos aqui hoje, o que vem de recompensa? Algo maravilhoso e muito maior. Sandra, mesmo quando a pessoa faz algo tentando barganhar com Deus, Senhor, eu vou ser inscrito hoje para Deus me ajudar a conseguir um emprego, por exemplo. Deus me ajudar a superar essa prova. Mesmo que seja dessa forma, não é uma forma muito correta, mas mesmo que seja assim, já é algo positivo. Porque Deus não está nem aí para isso. Ele não vai ficar ofendido que você está querendo barganhar com ele. Mas que boa. Boa. Isso é indiferente. Né? Então a pessoa vem e fala assim, eu vou lá porque essa semana vai ter alguma coisa importante na minha vida, eu quero pôr tudo bem, por isso eu vou lá. Beleza, veio, aí deu certo, falou, pá, esse negócio dá certo, hein? Eu vou lá de novo porque eu quero isso. Vai indo, a pessoa, a ficha cai e fala assim, olha, eu simplesmente vou porque eu gostei. Começa, não sei se eu estou sendo claro, a gente começa barganhando, mas na medida que as coisas vão acontecendo, porque você está se levanta, se espiritualizando, você entende que não é barganha. Como minha vida mudou depois que eu passei a frequentar. Exatamente. Depois que eu passei na igreja todo domingo, depois que eu passei no centro espírita. Quando a gente fala assim, não estou falando de centro espírita, porque a gente está aqui, mas quando eu me movimentei na direção de Deus de alguma forma, seja na igreja, seja em casa, abre campo para a vida abre. Gente, Antônio, exatamente. Quando a gente coloca a espiritualidade na nossa vida, quando a gente decide colocar Deus acima de tudo, as outras coisas acontecem, fluem. É isso que a lei do trabalho está dizendo. É isso que a lei do trabalho está dizendo. Eu vou falar outra pergunta aqui que tem outras perguntas. Leiam, mas olha essa pergunta. O homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Eu tenho dinheiro suficiente, então eu vou ficar só conhecendo o mundo, viajando na rede, assistindo Big Brother e tomando água de coco. Hein? Eu tenho dinheiro, eu não preciso trabalhar. Não preciso trabalhar. Olha o que os espíritos respondem. Do trabalho material,
talvez está isento do trabalho material, mas não da obrigação de se tornar útil. Qual foi o nosso papo começo aqui hoje? Sobre a utilidade. Quando a gente não se torna útil, a gente não movimenta, a gente não produz energia, a gente não produz luz. A gente não ilumina. Ah, mas lá no umbral tem muito trabalho, gente. No umbral tem muito trabalho. Tem essa bomba para contar para vocês. Eles trabalham muito, mas trabalham para destruir pessoas, para obsediarem, para colocarem chips nas pessoas, para destruírem, para se vingarem. Tem grandes grupos, egrégoras, especializadas em vingança, em atrapalhar a vida dos outros. Então, esse trabalho está válido? Isso não tem no Livro dos Espíritos, não, tá? Isso tem em outras reflexões que a gente tem que fazer. Então, o trabalho por si, não é gerador de luz. Quem está trabalhando, por exemplo, mas eu trabalho muito, eu levo droga, eu tenho um trabalho gigante de tráfico. Isso é um trabalho? Isso é um trabalho, mas que não está alinhado com a lei de Deus. Então, ele está, ao invés dele estar adquirindo luz, ele está fazendo um desserviço. Então, o trabalho que não está alinhado com Deus é um trabalho que está gerando o quê? Gerando karma, gente. Gerando expiação. Lá na frente, vai ter que expiar. Né? E quem está trabalhando, mas trabalhando com ódio, está gerando luz? Já joga, já que eu tenho que fazer isso, sai julgando, sai quebrando, de virar quebrou tarde. Ou então vai xingando no pensamento, fazendo as coisas xingando. Enquanto ele não mudar nem de pensamento, a gente não tira. Nós falamos isso. O nosso trabalho tem que estar alinhado com a lei de Deus, tem que estar alinhado com a justiça. A gente tem que estar com a intenção, a boa vontade de sermos úteis. O que Jesus falava? Bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças. Os de boa vontade. Para que você vai ter boa vontade? Para você ajudar. Para você ser útil. A boa vontade é para isso. E aí, quando você tem boa vontade, vai ajudar, vai ser útil, você tá o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Chama a atenção que esse tipo de trabalho em direção à luz, a gente fica imaginando, então vou ter que fazer um movimento aqui, todo domingo vou ter que ir para a Praça 7 da sopa para mendigo. Não precisa ser coisas grandes, mirabolantes. Nós já falamos, vamos repetir, Jesus fazia a obra dele no dia a dia. No dia a dia. Simplicidade. É no dia a dia. Então, igual você disse, floresça onde está plantado. É onde você está. É onde você está, com as demandas que te chegam. É o que você está podendo fazer. É o que está sendo servido hoje. Eu falo muito isso, né? É o prato do dia. É o que está sendo servido hoje para você. E se você ampliar o seu olhar, num dia vai ser servido serão servidas muitas oportunidades de sermos úteis, né? E a outra pergunta, que é só mais duas, que depois vocês vão ler, conforme a gente combinou. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar? Ou seja, tem uma vida inútil? O que vocês acham? Tem homens impossibilitados de trabalhar? Temos. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Ou seja, falamos aqui das expiações, inclusive o desemprego é uma expiação, né? A pessoa que luta, não consegue emprego de jeito nenhum, tem um currículo ótimo, tenta e só consegue coisa que não está no nível dela, um salário que não está... Ela precisa estar trabalhando algo espiritualmente dentro dela para ela, através da luz, a vida abrir novos caminhos para ela, né? E as pessoas que estão realmente inutilizadas, os cadeirantes, os idosos, né? Os aposentados que estão doentes, as pessoas que estão acamadas,
E as próprias pessoas deficientes graves, que elas não têm condição. A doutrina nos ensina que isso é uma expiação e prova, tanto para a pessoa que está incapacitada para o trabalho, quanto para a pessoa que está tendo esse trabalho. Por quê? Acontece que a pessoa que está inutilizada para o trabalho, ela está dando um trabalho para quem está próximo. Dá oportunidade para alguém. Exatamente, é o que está dizendo aqui. É a oportunidade de quem está próximo fazer o seu serviço também. Sendo útil de alguma forma. Exatamente. Então, o cuidador, a cuidadora também tem um papel muito lindo no trabalho. É um trabalho que gera uma luz incrível, né? Uma luz incrível. E aí ele termina esse pequeno... ele não, porque tem muitas aqui, mas nós vamos terminar com o Livro dos Espíritos com a pergunta-chave, que muita gente está passando por isso hoje, e quem não estiver passando por isso, vai passar por isso algum dia. Não é agora, vai ser lá na frente. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Parece com a outra pergunta, não parece? Aqueles que são incapazes? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para os filhos quando eles estão pequenos, né? Foi por isso que Deus fez o amor filial acontecer entre pai e filho, esse sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Só que a sociedade atual, está aqui escrito, está ignorando essa parte, onde a doutrina vem com veemência falando do dever dos filhos para com os pais quando eles estão idosos. Tá? É um dever. É um dever. Ah, mas eu não tenho pais idosos agora, mas vai ter. Ah, mas eu não tenho paciência com idoso. Então, o seu futuro já está plasmado. Ninguém vai ter paciência com você no futuro, quando você ficar velho. Ah, mas eu não vou ficar velho. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Todos nós vamos envelhecer, basta todo mundo se olhar no espelho e constatar a lei da destruição que vem para todos. A lei da destruição é uma lei, né? E ela vem para todos. Tudo que está aqui um dia cairá, né? Inclusive essa casa, na forma que ela está, um dia não vai estar mais. Lembra que Jesus falou para Pedro, né? Eles falando sobre Jerusalém, né? Aí Jesus vira e fala, pois eu te falo que não haverá pedra sobre pedra. Nossa, Jesus. Pedro ficou assim, estarrecido com essa fala de Jesus. Mas nós vimos hoje que tudo não está mais como é. Material tem fim, né? Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Inclusive, o nosso corpo já caminha para a sua devolução à terra, né? Nós vamos devolvê-lo. Ficaremos velhos. E aí nós vamos sofrer exatamente aquilo que fizemos com os nossos idosos. Ah, coloquei com uma cuidadora, então teremos uma cuidadora. Coloquei no asilo. Se o nosso idoso ficou abandonado, também ficaremos abandonados. Ah, não comprei remédio, também nos faltará o remédio. Enfim, né? A lei do trabalho se aplica, inclusive, como um dever que não podemos nos isentar. Não temos como nos isentar, porque a gente viu aqui, se a gente se negar ao trabalho, ao serviço, a gerar luz e consciência para o nosso espírito, quem que irá nos visitar? A dor nos impulsiona, a dor, a grande professora e pedagoga da vida. Por quê? Porque se nós estamos no mundo de expiação e provas, significa que ainda estamos precisando de espetadas para caminharmos. A gente ainda não vai pela nossa boa vontade, né? Bom, então, fechando a nossa conversa de hoje, espero que a palavra trabalho, a palavra serviço, esteja bem agregada de valores como autoconsciência,
iluminação, felicidade, né? Porque a gente busca tanto a felicidade. Não buscamos? Todo mundo que está aqui, eu acredito que busca a felicidade no plano físico e no plano espiritual da vida. Como vou ser feliz nessa vida? Ô vida tirana, né? Ô vida tirana. Muita gente fala isso. Como vou ser feliz? Através do trabalho. Quem fala isso? Quem fala isso? Nós temos aí um filósofo, um poeta, um pensador incrível, que é o nosso amadíssimo Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, depois vocês olhem no Google quem foi Tagore. E Tagore tem essa frase que é a mais contundente de todas. Que eu queria que vocês ligassem o modo ativar gravação, ok? Tagore fala assim, num dos poemas dele. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Né? Rabindranath Tagore, ele fala que trabalhar é a gente colocar no mundo os nossos dons e talentos da forma que podemos, da forma que é possível. E sempre é possível a gente, através da nossa decisão, nos tornarmos mais ativos, mais dinâmicos, mais atuantes. E o que a gente fizer, fazer com mais boa vontade, fazer com mais capricho. Ao invés de pegar, eu falo sempre, ao invés de pegar um papel de qualquer jeito, um livro de qualquer jeito, pegar com carinho as coisas, agregando um valor de afetividade nos objetos, nos animais, nas coisas, né? E o trabalho é assim, gente. Um passo à frente, um passo alinhado com a luz e com o bem, com o Evangelho de Jesus, é a vida se abrindo em infinitas possibilidades de servir para a gente, tá? Então, lembrando que a lógica do amor, qual que é a lógica do amor? Tá, isso aí está escrito em algum livro. É 1 por 100. Você ama 1 e vem 100. Isso para não falar que é muito, né? Porque Deus é infinito. A contabilidade não é 1 por 1, é 1 por 100, tá? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Tranquilo? O trabalho é uma forma de oração. Aí, tá vendo? O trabalho é uma forma de oração. Madre Teresa de Calcutá fala, né? Mãos que trabalham são mais valiosas do que lábios que oram. Interessante, né? Porque o trabalho está na dimensão da nossa vida, né? Na família, a gente tem a questão do trabalho, na questão profissional, o trabalho. Na família, no trabalho. E como é que na espiritualidade, né? Esse trabalho, muitas vezes, a gente não dá devida proporção, né? Na espiritualidade, a gente não isso dá mesmo. porque a gente não insere na espiritualidade a rotina, né? A disciplina. Rotina, disciplina. Começar por baixo. Começar por baixo, o que tem para fazer. Relacionadas ao trabalho nas outras dimensões, né? A gente precisa do conhecimento, a gente precisa da disciplina em todas as dimensões. Em todas, ô Márcia. Na espiritualidade, isso muitas vezes nos falta. A gente não consegue ter esses 3 eixos, né? Muito bem, Márcia. Inclusive, eu vou pegar um gancho aí para falar para os nossos amigos espirituais que estão aqui, precisando também de uma luz, que no plano espiritual, que é a verdadeira vida onde eles já estão, eles podem muito bem recomeçar a vida deles através do estudo, que é um tipo de trabalho, através do autocuidado, do autocomprometimento e começar pelo que tem para ser feito agora. Se eles começarem aonde eles estão, no nível que eles estão, a serem úteis, eles já vão começar a agregar luz, valores e lembrando que a vida, os bônus horas que tem no plano espiritual, depois eles vão entender tudo, também vão dar muita alegria, essa paz de consciência que nada mais é do que a felicidade tão buscada para eles que já estão no plano espiritual da vida também, né? Para nós
que ainda temos resgates a fazer, estamos sujeitos às vicissitudes da vida, materiais, mas para eles também o ser útil é o caminho, o trabalho, o serviço.